Bem, meu amigo, vamos aos comentários dessa partida, né? Uma partida muito boa para aprendizado. Então vejam, nós saímos quase que tudo teórico, desenvolvimento teórico das peças, né? Nenhum brigando diretamente pelo centro. E aqui o aconteceu o primeiro lance fraco dele. Veja, essa posição minha, ela tá fraca. Quando ele faz esse lance que ele fez aqui, olha, foi aqui agora. A minha posição aqui tá fraca. Quando ele faz esse lance, ele fortalece todo o meu lado esquerdo, né? Então veja, ele ficou inferior na partida. Um dos motivos foi esse lance, né? Então veja, aqui eu preparei o golpe. Veja que eu contei até ir montar a seta, né? Montei a seta direitinho. E fiquei numa posição boa porque eu tenho a peça 25 dele, que eu tenho esse apoio e vou fazer a seta aqui, olha, né? Então o que eu falei aqui dessa daqui, olha, o que eu falei para vocês foi o seguinte, que eu não podia jogar lá porque ele atacava. Olha como que é perigoso damas de 100. Quando eu vou, ele dava e dava, ó. Tá vendo, ó? Então eu não podia avançar a minha peça, né? Aí eu tive que defender na seta que eu tinha idealizado, né? Aí ele trocou para trás, ele viu que não ganhava a peça, né? Trocou para trás. Aí eu joguei, veio, eu fui, olha, ele é obrigado, eu venho, tô ameaçando, né? Ele vai ficar numa posição, por exemplo, se ele joga lá, olha, um exemplo, a posição dele fica meia nubilada, né? Veja, é uma posição que eu acredito que dificilmente alguém vai querer, né? Então ele tem que tomar e aí já joga, olha, dá umas jogadas dessa, ameaça, dá duas, põe uma lá, ou seja, melhor brancas, né? E se joga a outra e perde a peça, né? Que eu dou uma, tomo duas, dou uma, tomo três e ganho uma peça. Aí ele veio, eu ataquei, veja, ele não pode dominar aqui, que eu dou uma, tomo duas, né? Então ele saiu, aí eu avancei de novo, olha. Aqui, por exemplo, se ele joga uma anarquia assim, ó, ele perde a peça, lá, ó. Ah. Né? Então fica uma posição boa para as brancas, né? Perde a peça que eu falo, gente, aqui deixa eu esclarecer. Perde a peça que eu falo é o seguinte, essa peça ela é ponto de ataque, né? Ela é ponto de ataque. Então aí ele perderia o ataque sobre essa peça, né? E ele optou até por trocar, seria melhor perder o ataque por aqui. Aí eu joguei porque eu tenho tempo de vir com essa, ó. Ele jogou, aí eu de novo ameacei, veja. Eu joguei, ele veio, eu joguei para continuar o domínio, né? Se ele troca, eu vou com essa, vou e vou novamente. Aí ele jogou, aí eu troquei, olha, que ele não pode, veja, eu prendi 5 peças dele com 4. Nitidamente superior. Ele veio, eu joguei. Aqui, quando ele trocou, eu fiz o certo, tá? Veja, se eu troco aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz o certo, olha, ele vai vir com essas duas para cá e vai me dar problema. É claro que ele vai me dar problema e grande, né? Veja essas duas chegando aqui. Então o que eu fiz? Eu fiz o correto. Ah, mas você perdeu, mestre. Não importa, o resultado foi uma troca de lance. Veja, eu não vi a dama aqui, olha, né? Se eu vejo, é, se eu vejo a dama aqui, eu jogo com essa, ó, né?
A hora que ele viesse, né? Aí sim, aí pode ir lá, ó, direto, ó. Vai lá, ele não pode sair, que eu dou e dou, ó, né? Aí eu vou, ele troca, ó. Eu tomo, ele toma e eu tomo lá, olha. Ele não pode entrar aqui no meio, ó. Por que que não pode? Por causa desse, ó. Aí ele toma, eu faço dama e é fim triste de amor, né? Então, claro, em vez de ir com essa peça aqui, eu teria que ir com essa, olha. E se ele troca, opa, se ele troca, eu vou, ó. E aí quando ele vem, eu jogo com essa, deixa ele dar as duas. Não tem problema ele dar as duas, veja. Se ele der as duas, eu vou ter duas peças marcando uma, ó. Eu jogo lá, ó. Ele joga, eu jogo, ó. Ele joga e eu jogo e é fim triste de amor, né? Então aqui, qual que é o mérito dele? O mérito dele, ele numa posição inferior, buscou o único lance possível dele passar de inferior para superior. Veja bem, quando eu joguei lá, olha, eu vi a hora que eu dei aqui, que ele jogou, que eu dei, eu vi, né? Mas aí já é tarde. Mesmo que eu não tivesse visto, né? Mesmo que eu não tivesse visto, ainda assim, por exemplo, aqui, olha, se eu jogo, né? Se eu jogo, ele sai. Veja, aqui eu poderia ter jogado, ele toma, eu dá as duas, ó, e dá lá. Tomei as quatro, aí ele daria aqui, ó. Melhor para ele, aqui ele não perde, porque tá uma só, duas por uma, né? Então vejam que simplesmente um lance, né? Ao invés de jogar o 27 e 22, eu joguei 28 e 22. Foi o suficiente para mim ficar inferior, perder a partida, e se não perdesse de uma posição totalmente esmagadora, ficar numa posição inferior e que culminou inclusive com a minha derrota. Para vocês verem a força do adversário, né? De uma posição basicamente perdida, ele conseguiu uma linha reverter, achar o golpe e ganhar o contragolpe, né? Veja, muito bonito esse contragolpe, tem bastante na dama de 100, ó, né? Então dá lá, deu. E ele foi tão sério que aqui era só dar aqui que ganha, né? Ele foi tão sério que ele foi lá primeiro, ó. Aí sai e veio e a fim triste de amor, ok? É isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, e antes que eu me esqueça, pessoal, estou esquecendo, é falha minha, tá? Um grande abraço aí ao pessoal de Tararé, né? Eles já me pediram isso e eu acabo esquecendo. Então, aos meus amigos, aos mestres aí de Tararé, São Paulo, um grande abraço.